Ouviremos nesse instante, então, a exposição da palavra do Senhor. Essa manhã, voltaremos nossa atenção para o livro de Provérbios, capítulo de número 12 e o versículo de número 27. Provérbios, capítulo 12, versículo de número 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, Deus santo, justo e bom, a fonte transbordante de todo o bem. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de cultuar o Teu nome, de cantar louvores ao Teu santo e bendito nome. Especialmente pelo privilégio de cantar os salmos. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Agradecemos pelo trabalho de irmãos e irmãs que se dedicaram para a metrificação, para a organização, para os ensaios. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, ouviremos a exposição da Tua palavra e carecemos da Tua graça para capacitar aquele que fala, para que fale com fidelidade, com temor, com clareza, que busque a Tua glória e que ouçamos por meio da pregação a voz do Teu Filho Jesus Cristo. Dai-nos entendimento, dai-nos humildade para receber com mansidão e pensar em nossa própria vida à luz da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a graça para colocar em prática aquilo que ouviremos. Nós oramos assim, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, se vocês já leram o livro de Provérbios, todo ele, provavelmente perceberam que existem muitos provérbios dedicados a tratar deste tema, que está no Provérbios 12, 27, deste tema em particular, a preguiça. Mas é importante notar que quando lemos o livro de Provérbios, o preguiçoso não é simplesmente uma figura cômica, como costuma ser na nossa cultura. Olhamos para alguém que, fulano é preguiçoso, um certo olhar de rindo sobre isso. Mas, na verdade, em Provérbios, o preguiçoso é apresentado como o contrário de um homem sábio. Ele é tolo. A preguiça é retratada como insensatez. Quem anda por esse caminho é então um tolo, um insensato, estulto. Isso fica muito claro quando olhamos, por exemplo, para aquele famoso provérbio que provavelmente as crianças já ouviram na boca de seus pais. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas veja o restante deste provérbio. Considera os seus caminhos e sê sábio. Então, por que diz que o preguiçoso deve observar a formiga para aprender sabedoria? Porque o preguiçoso é tolo. O preguiçoso é alguém que segue, então, pelo caminho da insensatez, da tolice. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser tolo,
como é que o preguiçoso se vê? Provérbios 26:16 responde: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso se considera 7 vezes mais sábio do que os outros. Essa tolice do preguiçoso é trazida à luz em diversas passagens do livro de Provérbios. São mais de 20 versículos tratando sobre a preguiça, mostrando a insensatez da preguiça. E embora o objetivo final dessas passagens todas seja demonstrar a tolice da preguiça, cada um dos provérbios sobre esse tema destaca um aspecto diferente dessa tolice. É como se você olhasse para um objeto e olhasse por baixo, por cima, à direita, à esquerda. Você está aprendendo, olhando diferentes aspectos. Provérbios 12:27, que acabamos de ler, é uma dessas passagens. E como vocês podem observar, temos aqui em Provérbios 12:27, 2 linhas. Isso é um padrão aqui, muito comum no livro de Provérbios. E essas 2 linhas têm uma forma, uma estrutura poética, que nós chamamos de paralelismo antitético. Então, temos a primeira linha, a segunda linha é o paralelo, só que é antitético porque a segunda linha diz o contrário da primeira linha. Então, há esse contraste entre a primeira e a segunda linha. Observe que na primeira linha nós temos o homem preguiçoso e a segunda linha nós temos o homem diligente. Há um contraste entre eles. Mas qual o significado desse contraste? O que isso quer dizer? Um recurso interessante ao ler o livro de Provérbios é usar diferentes traduções e, às vezes, quando necessário, até mesmo textos com uma linguagem mais moderna para tentar, paráfrases, para tentar entender. Então você pode comparar esses textos, isso pode ajudar quando há alguma passagem que não lhe parece muito clara. Mas, às vezes, quando você faz essa comparação de diferentes traduções, você também perceberá que há, em alguns casos, traduções com diferenças significativas que interferem na compreensão do texto. Então você vai para as traduções querendo encontrar um entendimento sobre aquele versículo e no final, quando você descobre que aquele versículo tem várias formas diferentes de traduzir, você fica com mais dúvidas ainda. Isso pode acontecer. O que fazer nesse caso? 2 opções. Uma, você pode ter em sua casa bons comentários bíblicos que possam elucidar aquele ponto. Outra, você pode recorrer aos oficiais da igreja que são responsáveis pela instrução da palavra de Deus. Provérbios 12:27 é um desses provérbios nos quais nós precisamos de ajuda. Por quê? Porque o texto hebraico deste provérbio não é muito claro. E por isso, então, quando você compara diferentes traduções, você vai encontrar significados diferentes. Você vai encontrar dificuldades quanto à interpretação deste provérbio. Então, cientes agora que já estamos de que existem essas dificuldades, vamos ouvir a exposição dessas 2 linhas. Vamos ouvir a exposição da palavra de Deus sob o seguinte tema: não seja preguiçoso, aproveite as oportunidades. O tema da pregação, então, é não seja preguiçoso, aproveite as oportunidades. E o que nós faremos é muito simples. Nós vamos olhar para a primeira linha sobre o preguiçoso, depois nós vamos olhar para o contraste, a segunda linha, sobre o homem diligente, e ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Então, a primeira linha é: o preguiçoso não assará
a sua caça. Fica evidente, então, esta é a linha sobre o preguiçoso. E aqui está algo importante. A palavra traduzida por preguiçoso é uma palavra que no hebraico está relacionada com relaxamento, negligência, frouxidão, engano e traição. Isso é a conotação da palavra preguiçoso aqui. Por exemplo, no Salmo de número 78, versículo de número 57, o salmista diz sobre os israelitas, diz assim: desviaram-se como um arco enganoso. A palavra enganoso é a palavra ligada com preguiçoso em Provérbios 12, 27. Ou seja, aqui em Salmo 78, 57, está falando sobre, comparando o povo a um arco enganoso. Quer dizer, um arco, de arco e flecha, né? Um arco que não está esticado. Um arco cuja corda está frouxa. Portanto, esse arco não tem força para o uso pretendido. Se alguém chega e coloca a flecha, ele não consegue lançar a flecha nem alguns centímetros. Vai cair no pé dele. Ele não está esticado, ele é frouxo. Então, por isso, é um arco enganoso. Quem depende dele, quando for querer usá-lo, ele não vai cumprir o propósito para o qual foi estabelecido. Essa também é, então, a imagem do preguiçoso. Ele é como uma corda frouxa, que não cumpre o seu papel. A corda de um arco deve estar esticada para cumprir o seu papel. E quando o flecheiro vai atirar, ele vai esticar essa corda ainda mais. O preguiçoso, no entanto, não está disposto ao esforço, ao sacrifício. Ele é uma corda frouxa. E como tal, ele é um problema para aquelas pessoas que esperam dele alguma coisa, que confiam nele. Essa frouxidão do preguiçoso é descrita aqui nessa linha em termos dos efeitos dessa frouxidão. Nesse caso, uma situação específica. O preguiçoso não assará sua caça. E é aqui que está o problema da interpretação, a dificuldade em nosso texto. Porque esse verbo assar, ele só é usado aqui em todo o Antigo Testamento. Então, só tem um lugar que esse verbo aparece em todo o Antigo Testamento, em Provérbios 12, 27. Então, lógico que isso vai trazer dificuldade quanto ao sentido, que não há textos para comparar. Então, alguns sugerem que esse verbo aqui significa apanhar. Desse modo, a tradução ficaria que o preguiçoso não apanhará a sua caça. Ou seja, significaria que ele nem sai de casa para caçar, ele não pega nada. Outros sugerem que o verbo significa, como está traduzido na Almeida Revista Atualizada, significa assar, queimar a carne. Mas mesmo quando nós traduzimos, como está na Almeida Revista Atualizada, por assar, o problema permanece. Porque podemos perguntar: o preguiçoso não come a caça porque não sai para caçar? Ele não assa porque não caçou? Ou ele não assa porque ele caçou e não teve coragem de assar? O problema permanece. A maioria das traduções e comentaristas entende tratar-se desta segunda opção. Por exemplo, a paráfrase, NVT, diz assim: o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou. Então, nesse caso, significa que o preguiçoso caçou, mas não teve a coragem de assar. É verdade, então, que o preguiçoso é retratado como alguém que não faz nada, e por vezes ele sequer se dá o trabalho de caçar, ele quer apenas a comodidade do descanso,
Isso é descrito, por exemplo, em Provérbios 26, 14, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Então isso é uma imagem do preguiçoso, que ele não tem coragem nem de sair da cama. Ele ama o ócio, descansar, dormir, ficar à toa. No entanto, há vezes que o preguiçoso começa e não termina. Mesmo o preguiçoso, diante de certas circunstâncias particulares, ele fará algum esforço, mas em seguida ele cede ao seu hábito e o esforço se torna inútil. Isso é descrito em Provérbios 26, 15. Lembro bem desse provérbio, repetido pela minha avó, para com o netinho preguiçoso dela. Ela dizia: o preguiçoso mete a mão ao prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Nesse caso, o preguiçoso não foi completamente ocioso. Ele fez a metade. Ele levou a mão ao prato e ele disse: tem que trazer de volta, tem que colocar na boca, não quero mais não. Provérbios 12, 27, temos esse mesmo tipo de comportamento, como a segunda linha confirma. O preguiçoso se dá o trabalho de caçar. Ele pega a sua presa, ele a traz para casa. Mas então, quando ele pensa sobre o trabalho de tirar a pele, destrinchar o animal, tirar as coisas de dentro, preparar, colocar, assar, ele fica procrastinando e não faz. O seu trabalho de caçar se torna inútil. Então a imagem aqui é de um homem que não consegue concluir o seu trabalho. Ele começa, mas não termina. Isso é um aspecto da preguiça. Assim, então, um desperdício de tempo e de recursos. O animal apodreceu, ninguém o comeu. Agora, deixe eu colocar isso em termos um pouco mais modernos, porque eu acho que é provável que não haja muitas pessoas aqui que tenham caçado. Então vamos pensar sobre as nossas queridas irmãs. Você, querida irmã, olha para o jornalzinho do seu hortifruti preferido e diz: uau, a aipim está na promoção, imperdível, eu preciso comprar. Então você sai às vezes de sua casa a pé, talvez pegou o carrinho de compras e saiu e foi até o hortifruti na esperança de comprar uma quantidade razoável para guardar. E você vai e fala assim: puxa, que preço ótimo, eu não posso perder, isso é um preço muito bom, e está bonito esse aipim. Você escolhe e você está lá na banca cortando: esse aqui está podre, esse eu não quero. Você tem todo o trabalho de escolher os melhores. Aí você paga, você carrega esse peso de volta para sua casa, e aí você comete um erro fatal. Você guarda na sua geladeira, num cantinho bem confortável para o seu aipim. Mas você não teve o cuidado de descascar, de limpar. E depois de alguns dias você lembra: o aipim, onde está? E quando você vê, ele está roxo, estragou, desperdiçou. É essa atitude que está sendo descrita aqui como tolice. O preguiçoso começa, mas não termina. Mas isso não diz respeito apenas a questões alimentares, de caça ou aipim. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida e provavelmente, irmãos, devemos reconhecer, provavelmente é um pecado no qual todos nós temos incorrido com mais frequência do que nós queremos admitir. Por vezes nós reconhecemos a importância ou a necessidade de alguma coisa, e reconhecendo isso, nós começamos aquilo, mas depois nós não concluímos. Pode ser um curso,
Pode ser a leitura de um livro edificante, pode ser o conserto de alguma coisa em sua casa, pode ser um trabalho da universidade, uma tarefa do lar, um compromisso que você assumiu com terceiros. Começamos e não terminamos. Eis o motivo: o pecado da preguiça. E pode ser que, quando alguém nos indaga, nós tenhamos desculpas que nos pareçam plausíveis. Provérbios 22:13 nos exemplifica. Diz o preguiçoso, para não sair, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Então é melhor ficar dentro de casa. As desculpas do preguiçoso podem parecer razoáveis, mas no final são cortinas que nós colocamos para esconder o pecado da preguiça. Agora, esse pecado é um pecado sorrateiro. Nós somos envolvidos por ele sem sequer nos darmos conta. Ele nos leva a caminhos de negligência e de infidelidade e de procrastinação. A preguiça nos leva a desperdiçar as dádivas, os dons e as oportunidades que Deus graciosamente nos dá. Podemos pensar, quando o caçador encontra a caça, quem pôs esse animal no caminho do caçador? É Deus quem está dando o alimento a ele. Quando a dona de casa sai para sua casa, ela tem o recurso para comprar o aipim, ela conseguiu perceber no encarte que o aipim está na promoção, ela consegue buscar, ela consegue trazer, ela tem uma geladeira, ela tem faca, ela tem pia. Quem deu tudo isso? É Deus. São dádivas graciosas de Deus. Isso quer dizer que a preguiça nos torna maus mordomos, maus administradores. E o resultado é desperdício e improdutividade. Podemos resumir então essa primeira linha dizendo: o preguiçoso é alguém que desperdiça as dádivas e as oportunidades que Deus lhe concede. Por preguiça, ele acaba padecendo em meio às dádivas da bondade e da graça de Deus, por ser mau administrador. Agora, em contraste a essa imagem do preguiçoso, nós temos a segunda linha. Eis a segunda linha. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. E aqui, nessa linha, tem mais uma dificuldade de interpretação. O significado das palavras no hebraico não fica muito claro. A tradução da Almeida Revista Atualizada, que eu acabei de ler, até parece passar a ideia de que ser diligente é o bem precioso do homem, porque diz assim: mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Então parece que está dizendo algo mais ou menos assim: o valor de um homem é medido pela sua diligência. O bem precioso aqui da Ara parece que é a própria diligência. No entanto, quando nós observamos o contraste da segunda linha com a primeira linha, uma vez que a primeira linha demonstrou que o preguiçoso desperdiça as dádivas de Deus, a segunda linha deve ser entendida como está na Nova Versão Internacional e também na NVT. Na NVI diz assim: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. A NVT: o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Então, nesse caso, o bem precioso não é a própria diligência. O bem precioso sobre o qual o texto fala é a caça. É visto como algo que Deus deu ao homem, uma coisa preciosa que ele deve cuidar, que ele deve administrar. Então, o bem precioso aponta aqui para as dádivas que Deus concede como recursos para que esse homem cumpra a sua vocação.
De uma maneira mais ampla, podemos pensar neste bem precioso como sendo todas as dádivas que Deus nos concede. Isso inclui coisas como o tempo, o conhecimento em determinada área, os recursos financeiros, a família, os amigos, a casa, a igreja, o carro. São bênçãos que Deus nos dá. Mas, de maneira mais específica, podemos pensar nas portas que Ele abre, nas dádivas que Ele concede. Por exemplo, você às vezes pensou, poxa, eu gostaria tanto de ler aquele livro parece ser tão interessante. E aí você de repente visita um irmão e você diz isso para ele. Olha, eu estou pensando em comprar esse livro, eu achei um tema muito edificante. E o irmão de repente diz para você, você achou? Tome, é seu, é um presente. E você leva para casa, todo feliz, e coloca na sua estante e esquece desse livro. Nunca mais você coloca a mão nele. Você acabou de desperdiçar um bem precioso, uma dádiva da bondade de Deus. O mesmo pode ser dito sobre cursos que você começou, sobre um emprego. Você está lá orando, Senhor, abre a porta de um emprego, ajuda-me, Senhor, tenha misericórdia, eu preciso de recursos. De repente, aparece um trabalho, você vai. E depois de algumas semanas você começa, não estou gostando desse meu colega de trabalho. Eu acho que eu tenho que arrumar um jeito de sair daqui. Você, 1 mês atrás, disse que a porta foi aberta pelo Senhor, e na primeira dificuldade você quer sair do seu trabalho? Pense sobre isso. Você pode estar jogando fora as dádivas que Deus te dá, porque você quer vida boa, não quer ter problema. Qualquer trabalho que você for, você terá algum problema, porque nós estamos vivendo num mundo cheio de pecado. É inevitável. Inevitável. Ou você começa a se relacionar com alguém e você está ali feliz, mas daqui a pouco você não está sendo intencional e o relacionamento começa a esfriar e morre. Você não regou a planta. Negligência, preguiça, mau uso das dádivas de Deus. Agora, em contraste com essa negligência para com as dádivas de Deus, o diligente é aquele que valoriza as dádivas. Ele as reconhece como bens preciosos. Ele reconhece as oportunidades, os dons, as dádivas como bênçãos vindas da mão de Deus para o seu bem. E ele se dispõe a aproveitá-las ao máximo. É interessante observar, e aqui eu chamo a atenção dos nossos meninos, olha que interessante o que eu vou dizer agora. É interessante observar que a palavra diligente, no hebraico, tem relação com ponta afiada, meninos. Ponta afiada. Então veja que nós temos aqui por trás de 2 palavras, preguiçoso e diligente. Nós temos 2 armas. No preguiçoso, nós temos a imagem de um arco cuja corda está frouxa. E no diligente, nós temos a imagem de uma lança cuja ponta é afiada. Meninos, vocês gostam de brincar de soldados com espadas e escudos, não é? Gostam. Então, pensem um pouco sobre isso, meninos. Aqui estão essas 2 armas de guerra. Um arco com a corda frouxa, se botar a flecha ela cai assim no chão, não vai para lugar nenhum. E uma lança com a ponta afiada. Vocês são guerreiros. Vocês vão para a guerra, para o combate.
Qual dessas duas armas vocês vão querer levar para o combate? Depois vocês podem me responder. Mas eu imagino que vocês me dirão: pastor, é lógico, eu vou levar a lança afiada. Para que me serve um arco com a corda frouxa? Então, meninos, vem a pergunta um pouco mais difícil. Isso também pode se aplicar às meninas. Que tipo de arma você é para o seu pai? Hein? Você é um arco frouxo, preguiçoso, ou um menino diligente, como uma lança afiada? Quando o seu pai diz: ei, meu filho, pegue lá o alicate que está lá debaixo da cama, assim, assim, assim. E você finge que não ouviu, porque não quer fazer. Ou quando sua mãe diz: meu filho, hora da lição, hora de estudar. E você, faz a cara feia, como se estudar fosse a coisa pior desse mundo. Que tipo de arma você está sendo naquele momento? Arco frouxo ou lança afiada? O preguiçoso não cumpre o seu papel. O diligente está pronto a fazê-lo. E ele o faz usando bem os recursos preciosos que Deus lhe concede. Assim sendo, o diligente, reconhecendo o valor das dádivas divinas, ele se dedica àquilo que Deus dá a ele com ânimo. E isso fica também evidente quando nós pensamos na origem da palavra diligente. Agora estou falando da palavra em português. A palavra diligente em português tem a sua origem no latim. Vem do verbo latino diligere, que significa amar, apreciar, escolher alguma coisa depois de cuidadosa consideração. Portanto, o diligente não é o que faz mais coisas. O diligente não é o que faz mais rápido. Mas pelo sentido da palavra, o diligente é o que faz com amor. O diligente considera quem Deus é, o papel que Deus lhe confiou neste mundo, as dádivas que Deus deu em suas mãos. E ele pensa: como eu devo aproveitar isso? E considerando nisso em amor a Deus e ao próximo, ele se dedica, ele se esforça, ele faz sacrifícios para aproveitar as dádivas da bondade de Deus. Agora pense, se diligência é amor que considera, preguiça é falta de amor que despreza. A preguiça é falta de amor para com Deus, o doador de todos os bens preciosos. E é falta de amor para com o próximo. Portanto, a preguiça não é apenas uma frouxidão da mão. É uma frouxidão também aonde? No coração. Preguiça é frouxidão no coração. Um problema que agrava a situação é que esse pecado se esconde nas sombras. Podemos ser diligentes em determinadas áreas e negligentes e preguiçosos em outras. Então, de uma perspectiva, ninguém ousará dizer que você é preguiçoso. Mas, ainda assim, pela balança de Deus, podemos ser pesados como preguiçosos. Um exemplo: um homem pode se dedicar ao seu trabalho, acorda cedo, trabalha pesado o dia inteiro, chega em casa tarde, parece ser um homem super ocupado, trabalha muito. Quem ousaria dizer que esse homem é preguiçoso? Quem ousaria dizer que ele é negligente? Mas ele também sabe que nem só de pão viverá o homem. Ele aprendeu que ele precisa dar à sua família porções da palavra de Deus. Então,
ele começa a leitura da Bíblia em sua casa, alguns dias da semana, mas logo em seguida ele para. Ele chega cansado e diz não ter forças. Quem ousará dizer que esse homem é preguiçoso? Ao chegar em casa, tudo o que ele quer é relaxar, assistir um jogo. Mas aqui está uma área de sua vida que está sendo negligenciada. Dádivas que Deus deu que estão sendo colocadas de lado. E, em geral, não é um problema físico, ainda que em alguns casos possa ser. Mas, em geral, é um problema também espiritual. Porque isso fica evidente quando alguém nos diz, vamos fazer tal coisa. Ah, não posso, tal. Mas se a pessoa diz, vamos fazer aquilo lá, uma outra coisa que você gosta. Reparou? O ânimo vem, você diz, eu vi isso em algumas situações. Por exemplo, uma vez marcamos em um determinado lugar uma reunião de oração bem cedo. Tipo, não tão cedo, 7 horas da manhã. E reclamações para todos os lados. E outra ocasião dissemos, olha, vamos ter um passeio com as famílias. A van vai chegar aqui às 7 da manhã. 6 horas, eu acho que até antes de 6, tinha pessoas lá já com medo de perder a viagem. Eles chegaram bem cedo. Acho que as crianças nem dormiram aquela noite. Quando as coisas que gostamos estão aí, nós queremos fazer. Então, muitas vezes nós queremos certas coisas. Nós queremos o resultado. Mas nós não queremos abraçar os sacrifícios requeridos deste resultado, para obter esse resultado. Mesmo quando Deus está dizendo, toma, aqui estão minhas bênçãos para você. Por exemplo, outro dia eu vi uma igreja reformada americana cantando de forma congregacional, de uma forma linda, harmônica, coesa, afinada e mais, com divisão de voz, como se a congregação fosse um coral. Eu olhei e vi as pessoas com partituras em suas mãos. E eu disse, elas estão conseguindo dividir as vozes porque elas conseguem ler a partitura. É uma coisa linda de se ouvir. Eu fiquei pensando, poxa, uma pessoa até um incrédulo que chega nessa igreja deve se espantar com a beleza do culto, do cântico congregacional, feito para louvar a Deus da melhor maneira possível. E você poderia, como eu, ver esse vídeo e dizer, quem me dera congregar numa igreja que cantasse assim. Não é? Você gostaria? Mas veja, Deus nos deu pessoas aqui nesta congregação. Pessoas capacitadas. E pessoas que estão se esforçando para nos ensinar a ler uma partitura. Deus nos concedeu uma vez por mês uma oportunidade para ter um ensaio mais detalhado e aprender essas coisas, como cantar. E não duvidem, meus irmãos, essas coisas são dádivas de Deus para essa congregação. Eu não conheço nenhuma congregação na nossa pequena confederação que tenha essas dádivas como nós temos aqui. Que tenha a oportunidade de aprender a ler música. Que tenha a oportunidade de aprender a cantar os salmos de acordo com o que deve ser a partitura. E eu digo a vocês, se pegasse, por exemplo, ontem eu coloquei no grupo da congregação, quando estávamos aprendendo a solfejar de dó a dó, pegasse aquilo, as pessoas fazendo aquilo, colocasse lá no Instagram, você sabe quais os comentários iriam aparecer? Quem me dera tivesse isso na minha igreja. Aqui nós cantamos com muita dificuldade, desafinados, nem sabemos o cântico correto desses salmos. Quem me dera mudar para Campinas. Você mora em Campinas. Você tem essas dádivas diante de você.
E a pergunta é: o que você tem feito com os recursos que Deus dá a você? Dá a você como indivíduo e dá a você como parte do corpo de Cristo. Nós realmente estamos aproveitando as oportunidades? Realmente temos nos esforçado com amor? É lógico, não poderemos estar em tudo, porque às vezes, por exemplo, num sábado, você tem um compromisso justamente da sua diligência. Amém? Faça isso, cumpra fielmente. Não se trata de estar em todos os lugares e todos os momentos. Então a questão não é saber quantas vezes fomos ou não fomos. A questão é analisar o nosso coração. Por quê? Porque eu vou, porque eu não vou. Se essa congregação dependesse de mim para cantar melhor, como ela cantaria? Qual o esforço eu tenho feito? E graças a Deus, em muitos pontos, vocês têm se esforçado. Uma prova disso foi hoje pela manhã, quando ensaiamos o Salmo 130. Claramente, as famílias ouviram o Salmo em casa e se habilitaram a ensaiar aqui. Glória a Deus por isso. Então temos que ser diligentes. Os homens têm que ensinar isso às suas famílias. Temos de nos esforçar por amor. Mas isso não é só sobre cantar melhor. É sobre tudo. Sobre a nossa vida em casa, a nossa vida como congregação, como pessoas na sociedade. Devemos fazer o esforço do amor. Um problema é que na nossa preguiça nós costumamos a nos acostumar a esperar as coisas prontas. Nós queremos que outras pessoas façam, para que quando nós chegarmos está tudo pronto e nós possamos desfrutar. Mas quando pensamos sobre a igreja e o trabalho que devemos fazer, vocês já ouviram essa imagem? Meu filho repetiu outro dia para mim. Se a igreja fosse um restaurante, nós não somos clientes que se assentam à mesa e dizem: garçom, traz tal coisa para mim. Nós somos o garçom que está servindo as outras pessoas. Então pense sobre isso. Pense em aproveitar as oportunidades. Todas elas. Há palestras, há cursos, há coisas, há situações, há Guido Debré para ajudar na educação dos nossos filhos. Como estamos reagindo a essa bênção de Deus? Poderia apresentar uma lista com um monte de coisas que Deus tem nos dado. Qual a nossa atitude em relação a isso? Como é que nós estamos vendo? Como coisas da mão de Deus? Ou coisas que os homens estão fazendo e aí nós ficamos cheios de dedos? Então, meus amados irmãos, quando pensamos em tudo isso, pensamos sobre diligência. Se puxamos o fio dessa diligência e se dissermos onde encontraremos o exemplo perfeito, será que o pastor Elianai é um exemplo perfeito de diligência? Não é. Infelizmente não. Você terá que olhar um pouquinho mais para cima. Você terá que olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça as palavras de Isaías 53:11. Falando sobre o Messias. Ele verá o fruto penoso. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Claro, Cristo foi diligente em tudo o que ele fez. Mas Isaías 53:11 está apontando o ápice de sua diligência, o fruto decorrente dessa diligência. Ele não apresentou desculpas, ele não desceu da cruz, ele se manteve firme em seu trabalho que lhe foi confiado pelo Pai, a redenção das suas ovelhas. E ele concluiu seu trabalho a ponto de dizer, ficou satisfeito. Quando na cruz ele disse, está consumado,
encerrou-se o trabalho de Cristo para a nossa redenção, o seu sacrifício. Na cruz ele sofreu por nossos pecados, inclusive por esse pecado em particular, a preguiça que nos faz desperdiçar as dádivas de Deus. E desse modo, a diligência de Cristo na cruz é para nós um chamado para sermos diligentes em tudo que fazemos no reino de Deus. Para andarmos nesse caminho da sabedoria, nós devemos refletir em oração. Nós devemos considerar atentamente no que Ele fez por nós e o que nós devemos fazer como pessoas salvas em Cristo. Considerem, meus irmãos, no amor de Cristo por vocês. Considerem nos bens preciosos que Deus tem dado a vocês. E reanimados pelo Espírito Santo, deixem a tolice da preguiça e sejam diligentes em tudo que Deus lhes der a fazer, em casa, na igreja e na sociedade. Amados irmãos, a sabedoria de Deus nos diz que devemos aproveitar as oportunidades e as dádivas que Ele nos dá graciosamente. Então, não desperdicem, mas sejam diligentes. Usem com dedicação os bens preciosos que Deus lhes dá. Isso é o que nos ensina a sabedoria celestial. Amém.